Laine, Perla, Rafael, Boa noite, Rafinha, professora. Enan, Sara, Tainá, Vinícius, e me perdoe se eu pulei alguém aqui, tá bom? Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional Público e Privado. Nós vamos fazer a correção daqueles 3 cases que eu passei para vocês na aula passada. Aí, logo depois da correção, a gente vai entrar nas medidas compulsórias, tá? De saída do estrangeiro. Que aí a gente vai falar um pouco de deportação, a gente vai falar sobre extradição, sobre expulsão. Vamos falar aí sobre o tema da monografia do Alex, né? Então, eu vou deixar essa aula. Aliás, Alex, essa aula, quem vai dar será você. Quando eu for falar de extradição, eu vou passar o microfone para você. Eu vou deixar você dar a aula hoje de medida compulsória do estrangeiro. Vou deixar por tua conta e risco. Tá bom, Alex? Vamos lá, doutores. Vamos pegar aí o nosso case. Vou escolher alguém aí que possa responder o case que nós fizemos na aula passada sobre as questões lá da LINDB, né? Sobre os artigos lá da LINDB. Então, vamos ao primeiro case. Deixa eu ver aqui. Bom, o primeiro foi sobre Maria. E aí eu vou ler, e aí logo após vou pedir alguém para abrir o microfone e me ajudar aqui a responder, tá bom? Então vamos lá. Maria, de 18 anos, uruguaia, domiciliada na Jamaica, casou-se com John, 28 anos, norte-americano, domiciliado em Paris. O casamento foi celebrado na Turquia, na mesquita principal, e o casal estabeleceu como primeiro domicílio conjugal a cidade de Paris. Após um período de convívio conjugal, Maria deseja divorciar-se de John e adotando como domicílio o Brasil. E aí ela procura você, né, advogado, te procura no escritório, e ela tem algumas dúvidas. E aí essas dúvidas que ela tem, que ela deseja que você faça o esclarecimento a ela sobre, ela te pergunta lá sobre qual é a lei aplicada ao regime de bens do casal, a guarda de possíveis filhos, né? E aí a guarda dos filhos, alimentos e o nome. Então, ela tem essas dúvidas aí, pede que você esclareça sobre essas dúvidas acerca da aplicação da lei. E aí eu vou pedir para que alguém me responda qual é o artigo pertinente à LINDB, bem como a lei, né, o país que vai ser aplicada essa lei aí. Me responde aí o país aí em questão, em tela, sobre esses esclarecimentos de Maria. Quem pode me fazer essa resposta? Primeiro, gente, alguém fez esse trabalho? Sejam bem sinceros comigo. Alguém fez esse trabalho? Professora, eu sou sincera, eu não fiz, não. Luana, é você que está falando? Eu não vi. Sim, eu mesmo. Eu gosto dessa sinceridade. Gosto mais do que a sinceridade do que ficar o povo aqui calado e não falar nada. Então, vamos lá, gente. Mediante a sinceridade da Luana, que eu acho que deve se estender a vários, né? Então, vamos responder aí esse case. Então, pelo menos, vocês vão ter um case respondido aí. Então, vocês vão responder o seguinte para Maria. Olha, Maria, com relação ao seu regime de bens, você vai utilizar o artigo 7º, parágrafo 4º da LINDB, tá? E aí, esse regime de bens vai dizer lá o artigo 7º, parágrafo 4º da LINDB, que vai ser o primeiro domicílio do casal, que é justamente Paris, tá bom? Então, na falta aí de, se for diverso, o primeiro domicílio aí conjugal. Então, seria, nesse caso aí, a resposta para vocês. Artigo 7º, parágrafo 4º da LINDB, a lei é Paris, tá? E com relação à dúvida que ela tem sobre alimentos, ou seja, referente a direitos de família, filhos, o nome, vocês vão utilizar o artigo 7º da LINDB, tá? O 7º caput
que ele vai estar relacionado aí ao domicílio da pessoa, portanto, com relação aos alimentos, que é a questão do direito de família, os filhos e o nome, aí o domicílio da Maria, tá bom? Então, artigo 7º, caput da Lindbe. Aí, o segundo case, deixa eu ver aqui qual é. Vê se é esse aí, Luana, confirma para mim. Eu vou ler aqui, você confirma para mim se é esse que eu vou ler agora. Mustafa, refugiado político iraquiano, é esse? Casado em Damasco, é esse? Sim, ele mesmo. Sim, tá certo. Então, vamos lá. Mustafa, refugiado político iraquiano, casado em Damasco com 4 esposas, pretende residir no Brasil com suas 4 esposas. O vínculo conjugal com as 4 é admissível no direito brasileiro? Mustafa, encantado por uma brasileira, poderá casar-se com ela, ou seja, poderá casar-se com essa brasileira? Essa aí é fácil, não precisa nem olhar a Lindbe, né, gente? Me responde alguém aí. Não precisa olhar. Não, né, professora, né? Não. Não, Claro né, que gente? Até No Brasil, não, professor. No Brasil, não. Então, vai colocar lá que, de acordo com as leis brasileiras, não é possível esse tipo de casamento, porque a lei proíbe, até mesmo porque, se quiser se respaldar, vai também na própria Lindbe, vai lá no artigo 19, tá, da Lindbe, pode colocar aí. Deixa eu ler aqui o artigo 19 da Lindbe. Fala sobre a questão dos bons costumes. Peraí, deixa eu abrir minha Lindbe aqui. Vocês podem colocar, inclusive, o artigo 19, não, o melhor artigo para vocês colocarem é o artigo 17 da Lindbe, tá? Então, pode colocar o artigo 17 da Lindbe, que é o artigo que vai dizer que, se ofender a ordem pública, né, os bons costumes, a soberania nacional, nenhum ato, nenhuma lei pode ser aqui executada. Então, no caso do Mustafa, sinto muito, mas de acordo com o artigo 17 da Lindbe, ele não poderá ter aí a licitude desse casamento e muito menos casar-se com uma brasileira, uma vez que aqui não é possível, porque vai atingir os bons costumes, a soberania nacional e a ordem pública, tá? Tá lá no artigo 17 da Lindbe. Então, isso aí é facinho, mole, não precisava nem olhar o artigo. Por último, Manuel, esse, Luana, Manuel, português, domiciliado na Espanha? Sim, professora, é esse mesmo. Então, vamos lá. Manuel, português, domiciliado na Espanha, casado com Maria, brasileira, domiciliada com Manuel, faleceu na Índia durante o safari, considerando que o casal possuía bens no Brasil, bens na Espanha, bens em Portugal. Determine a lei aplicável ao patrimônio de Manuel, seus herdeiros e testamento. Então, a gente tem aí as perguntas com relação aos bens que Manuel tinha na Espanha, ele tinha em Portugal, tinha no Brasil, e lembrando que a Maria era domiciliada juntinho com o Manuel lá, tá bom? Então, a resposta será artigo 10 da Lindbe, quanto ao patrimônio. Então, quanto ao patrimônio, é o artigo 10 da Lindbe, tá bom? E aí você vai utilizar a lei espanhola, vai aplicar a lei espanhola no que tange ao patrimônio. Vou repetir, artigo 10 da Lindbe. A gente está falando de patrimônio, é o artigo 10 da Lindbe, e a lei que vai ser aplicada é a lei espanhola. Vocês podem também combinar com o artigo 1785 do CC, tá? Artigo 1785 do CC. Quanto aos herdeiros, vocês vão utilizar o artigo 10, parágrafo 1º da Lindbe, que é a lei brasileira, quanto aos herdeiros, porque a Lindbe vai falar, se não for aí
a lei para aplicar é a brasileira, mas dependendo do caso, você pode aplicar uma lei estrangeira se ela for mais benéfica aos herdeiros, tá? E ao cônjuge. Então, os herdeiros, vocês vão botar aí o artigo 10, parágrafo 1º, no que diz respeito aos herdeiros. E quanto aos legatários, ou seja, quanto ao testamento, né, gente? As pessoas que foram aí, os legatários, que foram aí beneficiadas com o testamento. Quanto ao testamento, vocês vão usar o artigo 10, parágrafo 2º da LINDB. E aí, a lei vai dizer que, no que tange essa capacidade desses herdeiros ou dos legatários, essa capacidade vai ser aí em relação a onde essas pessoas estiverem domiciliadas, tá? Então, vocês vão utilizar o artigo 10, parágrafo 2º, com relação aos legatários, com relação a esse testamento. Ok? Então, nós fechamos aí as nossas respostas com relação àqueles 3 probleminhas que nós demos. Vamos agora para a nossa Constituição e vamos utilizar a Constituição, vamos falar um pouquinho sobre lei de imigração, que é a lei aí que a gente vem utilizar toda vez que a gente falar sobre questão de estrangeiro, questão de aplicação da lei de imigração, tá bom? Lembrando que a lei de imigração é uma lei que ela substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815, tá bom, gente? Então, a gente não pode esquecer que o Estatuto do Estrangeiro foi totalmente revogado e veio aí a nossa Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017. Então, vamos lá. Vamos colocar aí saída compulsória do estrangeiro. Saída compulsória do estrangeiro. Então, nós vamos utilizar um artigozinho da nossa Constituição, famoso, né, que é o artigo 5º da nossa Constituição. Vamos falar lá do inciso 52, que é pertinente, inclusive, aí a matéria de pesquisa do Alex. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas medidas compulsórias com relação ao estrangeiro, tá? Lembrando que, primeira coisa a ser ressaltada, nós estamos falando de estrangeiro, não estamos falando de brasileiros, estamos falando de estrangeiros. Por isso, a gente vai estudar hoje as medidas compulsórias com relação aos estrangeiros, tá bom? E aí, quando a gente chegar lá em naturalização, aí a gente vai falar até sobre o brasileiro naturalizado. Mas, agora, nós estamos nos referindo à questão dos estrangeiros. Ou seja, é a Luana, que é argentina, e veio para o Brasil, por exemplo, a passeio, acabou ficando no Brasil. Estou falando do Alex, que é da Espanha e veio a viagem, veio para conhecer Salvador, acabou ficando aqui. Então, a gente está falando de estrangeiros, a gente está falando de brasileiro naturalizado. Então, vamos lá. Então, vocês anotem aí, saída compulsória de estrangeiros ou medidas compulsórias dos estrangeiros, e a gente vai colocar o seguinte: formas de saídas compulsórias. 2 pontos. Formas de saídas compulsórias. Ou seja, se eu estou falando compulsório, não é porque eu quero, eu, estrangeiro, quero. A meu bel prazer. Ou seja, eu sou obrigado, compulsório, né? Então, vamos lá, 2 pontos. Vou falar a primeira: deportação, expulsão, deportação, expulsão, repatriação e extradição. Vamos ver cada uma delas, tá? Vou repetir: deportação, expulsão, repatriação e extradição, ok? Então, beleza. Falamos sobre essas medidas aí, que são as medidas que estão lá na Lei 13.445, que é a Lei de Imigração. Cada uma delas tem na Lei de Imigração e tinha lá no Estatuto do Estrangeiro,
tá bom? Vamos falar da primeira, deportação. Coloquem aí, então, deportação. A deportação está entre o artigo 52 e o artigo 54 da 13.445, tá? Deixa eu falar para vocês, explicar para vocês o que é a deportação. Para eu poder fazer uma explicação mais prática da deportação, eu vou comparar a deportação com a extradição. Então, vamos fazer esse comparativo. Mesmo depois a gente vai entrar nos milindres lá da extradição, mas deixa eu fazer um primeiro comparativo para que a gente possa facilitar o entendimento. Então, eu tenho a medida de deportação e eu tenho a medida de extradição. Ambas são medidas compulsórias de um estrangeiro. Só que na deportação, esse estrangeiro não cometeu crime. Na extradição, eu tenho cometimento de crime. Na deportação, esse estrangeiro, ele não cometeu crime, portanto, se ele não cometeu crime, a medida a ser imposta a ele é uma medida administrativa. Não tem o cunho de persecução criminal, não tem essa questão criminal. Quando eu falo de deportação, lembrem sempre que é uma medida administrativa porque esse estrangeiro, ele não cometeu crime, mas sim, ele está em situação irregular. Então, lembra lá a Luana? A Luana viajou para o Brasil. Luana veio para Recife. Luana veio em viagem, Luana é argentina, veio conhecer o Recife no carnaval, tá bom? Aí a Luana se encantou pelo Recife, quero morar agora aqui no Brasil, gostei do Recife, vou ficar por aqui. Aí a Luana tá com visto de viagem. Ela não tá com visto, por exemplo, a trabalho, ela não tá com visto, por exemplo, de estudante. Aí o que vai acontecer? Esse visto dela vai expirar. O passaporte dela também pode expirar. O que vai acontecer? A Luana vai estar aqui em situação irregular, porque ela não legalizou a situação dela. Se a Luana, de repente, é pega numa situação irregular, ela pode ser deportada. Por que eu estou falando pode ser? Porque a ela é dado um prazo de 60 dias para ela regularizar a situação dela. Uma vez que ela não regulariza a situação dela, ela é deportada. Mas veja bem, a Luana não cometeu nenhum tipo de crime. Ela está em situação irregular. No caso de uma extradição, não, é diferente. No caso de extradição, há uma violação à lei penal, tá bom? Então, isso a gente tem que fazer essa diferença para a gente poder situar aí esses institutos. Então, na deportação, eu tenho o estrangeiro em situação irregular e não por cometimento de crime. E aí, quem é que faz esse procedimento de deportação? É a Polícia Federal. A Polícia Federal que vai estar nesse procedimento. Lembrando, gente, que a lei de imigração, ela coloca... A lei de imigração não é uma lei antiga, ela é de 2017, tá? A lei de imigração, ela fala sobre a inclusão da Defensoria Pública. Então, quem não tiver condições, a Defensoria Pública ela vai ser notificada aí para estar assistindo esse estrangeiro, ok? Antigamente, você não tinha essa atribuição da Defensoria Pública da União junto à questão da deportação, tá? Então, a Polícia Federal ela vai estar atuando aí, juntamente com o Ministério da Justiça, é a Polícia Federal que vai estar acompanhando essa pessoa para a deportação. E, em contrapartida, você tem aí a DPU também junto à assistência desse estrangeiro aí, tá? Você tem prazo, tá tudo lá na lei de imigração. Então, vamos colocar alguns pontos pertinentes à deportação. Então, a gente vai colocar aí na deportação
que a deportação ela é estatuída na Lei de Migração, tá? Estatuída na Lei de Migração, nos artigos 52 a 54. Lei de Migração, artigos 52 a 54. Professora, uma dúvida aí, dúvida, desculpa. Só Jesus. Deportação de 50... Artigo? 52 e 54. Professora, mas eu estou vendo aqui na internet, que eu acompanho sempre pelo Planalto, porque está mais atualizado, a seção 3 da deportação começa do 50 ao 53. Vai de 50 a 53. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, mas ela fala mesmo nos artigos 52 e 54. 50 vai dizer o que é a deportação. Deportação é procedimento administrativo que compreende parará, tá? Mas, então, coloca aí do 50 ao 53. 50 ao 53. Obrigada, professora. 50 ao 53. Vamos lá. 50 a 53. Deixa eu só ratificar aqui na minha... Vamos lá. Coloque o seguinte. Deportação é uma medida administrativa. Deportação é uma medida administrativa. Portanto, o estrangeiro, portanto, o estrangeiro que poderá ser deportado, não cometeu crime. Não cometeu crime. Não cometeu crime. E sim, está de forma irregular. Está de forma irregular. Olha só, gente, tanto ele pode estar de forma irregular, quanto também pode ter acontecido dele ter entrado no Brasil de forma clandestina, tá? Ou seja, ele chegou aqui sem documentação, por via não reconhecida, enfim, pode ser de forma clandestina. Só que no Brasil não acontece muito isso, né? Isso vai acontecer nos países, por exemplo, que fazem limite com países que estão em guerra, países que estão aí sendo assolados por momentos de guerra civil também, enfim. Então, isso acontece muito com esses países fronteiriços, de pessoas estarem... Quer ver uma forma de entrar em país de forma clandestina? Fronteira do México com os Estados Unidos. Acontece muito isso. Aí, quando se consegue, né, chegar até os Estados Unidos, ele é deportado, ele é enviado de volta, porque ele entra de forma clandestina, sem o passaporte, sem o visto, tá bom? Então, pode acontecer também dele entrar de forma clandestina ou dele já estar aqui, vir de forma regular, mas acabar ficando de forma irregular, como, por exemplo, quando eu falei da Luana, tá? Então, pode ser dessas duas formas. E aí, vocês vão colocar um ponto continuativo, vão colocar o seguinte: a retirada do estrangeiro do território brasileiro é um procedimento cujo cumprimento
é um procedimento cujo cumprimento é realizado de modo imediato. Ó, não tem no Brasil, não existe deportação de brasileiro nato ou naturalizado. Se eu vou deportar um estrangeiro, tá bom? Isso é claro que óbvio. Acho que eu não precisava nem falar, mas, tá? Não existe deportação no Brasil de brasileiro nato ou naturalizado, tá bom? E aí a gente vai colocar o seguinte: o objeto da medida de deportação, será sempre o estrangeiro. Sendo precedida de notificação pessoal ao deportando. Constando expressamente as irregularidades. Luana, faz um favor para mim, já que você está com a lei de imigração aberta. Lê para mim, por favor, o artigo 51. Artigo 51. Os procedimentos conduzentes à deportação devem respeitar o contraditório e a ampla defesa e a garantia de recurso com efeito suspensivo. Parágrafo 1º. A Defensoria Pública da União deverá ser notificada, preferencialmente por meio eletrônico, para a prestação de assistência ao deportando em todos os procedimentos administrativos de deportação. Beleza. Aí agora, lê o parágrafo 1º do artigo 50, porque fala do prazo. Parágrafo 1º do artigo 50. A deportação será precedida de notificação pessoal ao deportando, da qual constem expressamente as irregularidades verificadas e prazo para regularização não inferior a 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, por despacho fundamentado e mediante compromisso de a pessoa manter atualizadas as suas informações domiciliares. Perfeito, Luana. Obrigada. Então, gente, o prazo não pode ser inferior a 60 dias. Então, esse estrangeiro, ele é notificado. Uma vez ele notificado, ele vai ter esse prazo aí para ele regularizar, tá bom? Então, a gente coloca aí que o prazo de regularização não inferior a 60 dias. Prazo de regularização não inferior a 60 dias, de acordo com o artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Imigração. Artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Imigração. Fala, Bé. Esqueci. Valeu. Quando você lembrar, você me fala. Vamos lá. Ele vai ter esse prazo aí. Mas nada óbvio que nesse prazo que ele está se regularizando, ele tem livre locomoção no território nacional, tá, gente? Desde que ele sempre esteja aí com o domicílio dele, uma vez que o domicílio dele seja informado. Não tem problema essa circulação dele, não, tá? Ele, durante este prazo que ele estiver regularizando, não tem problema dele se locomover no território nacional, só para
lembrar isso aí, tá bom? Aí vocês vão colocar um parágrafo. O deportado tem direito de ser assistido, o deportado tem direito de ser assistido pela DPU. O deportado tem direito de ser assistido pela DPU. Ressaltando a lei, que a ausência de manifestação, da DPU desde que prévia e devidamente notificada, não impedirá a efetivação da medida de deportação. Não impedirá a efetivação da medida de deportação. Ok? Então, mais uma vez, lembrando, quem é que vai fazer os procedimentos pertinentes a essa medida aí? É a Polícia Federal e a lei, ela não fala. Quando a lei fala assim, olha, quer ver? Deixa eu ver aqui o artigo. Luana, lê para mim o artigo 52, por favor. Artigo 52. Em se tratando de apátrida, o procedimento de deportação dependerá de prévia autorização da autoridade competente. A nossa lei, ela não diz que autoridade competente é essa. Então, se entende, pelo entendimento que nós tínhamos lá na 6.815, no velho Estatuto do Estrangeiro, que dizia que era o Ministério da Justiça, tá, gente? Então, a gente continua com esse entendimento. Então, você tem o Ministério da Justiça trabalhando juntamente com essa, porque essa matéria, ela é afeta ao Ministério da Justiça, e você tem a atribuição da Polícia Federal dentro desse procedimento, atuando juntamente com o Ministério da Justiça, tá? Então, são esses dois órgãos aí, lembrando que a Defensoria Pública da União é que é aí competente para estar assistindo esse estrangeiro. Então, você tem aí a questão dos procedimentos sendo atribuídos à Polícia Federal e, juntamente com essa matéria aí da deportação, você tem as portarias sendo emitidas pelo próprio Ministério da Justiça, tá bom? A lei, ela é silente, mas a gente faz o entendimento. Desde lá, o Estatuto do Estrangeiro e a doutrina trouxe esse entendimento aí, juntamente com o antigo Estatuto, tá bom? Então, para a gente fechar a deportação, a gente vai colocar o seguinte: a deportação é uma medida que não depende de ordem judicial. Não depende de ordem judicial. Acordo diplomático ou qualquer decisão de ordem política. Ou qualquer decisão de ordem política.
Ok? Então, não é uma questão, mais uma vez falando, de cometimento de crime. É uma questão de irregularidade. A atuação da Polícia Federal, ela tem esse crivo por causa da competência lá da própria Constituição Federal, lá do artigo 144, que é com relação à Polícia Federal, é uma polícia de fronteira, é uma polícia migratória, uma polícia aeroportuária, uma polícia marítima, e por isso é uma questão de competência. Mas não, a gente não está falando nada de inquérito, a gente não está falando de persecução criminal, nada disso. A gente está falando de questões administrativas que vão repercutir na ilegalidade desse estrangeiro, tá bom? Agora vamos passar para expulsão. Expulsão. Artigo 54. A expulsão, ela está do artigo 54 até o artigo 60 da Lei de Imigração, tá? Então, 54 ou 60 da Lei de Imigração vai estar a expulsão. Gente, ato de expulsão, aí é que a gente tem que dar uma atenção, digamos assim, para não confundir a expulsão com a extradição. Muito embora a expulsão não tenha nada a ver com irregularidade, porque o estrangeiro que é expulso não é porque ele cometeu irregularidade, porque ele está aqui de forma irregular, não. É por cometimento de crime, mas esse crime, ele está intimamente ligado a uma questão de soberania nacional, tá? Então, ele atinge a questão muito mais pertinente à soberania nacional do que a delitos tipificados no Código Penal. Então, a questão da expulsão, tanto é que a expulsão ela é um instituto que ela vem desde lá da época do Império. Então, desde a época do Império, você já tinha expulsão de estrangeiro, quando ele ofendesse a soberania nacional, tá? Então, a expulsão, muito embora ela esteja ligada a crime, mas ela não está tipificada em crimes comuns, tá bom? Então, o ato de expulsão, por exemplo, é um ato que é feito por decreto presidencial. Então, é um ato que ele não está ligado à extradição, mas também ele não está ligado à irregularidade. Então, o estrangeiro que é expulso não é porque ele está em situação irregular, mas porque a retirada dele de forma compulsória está ligada a um crime que tem uma ligação direta com a soberania nacional, tá? Então, coloquem aí, porque isso é muito importante para você fazer essa diferença. Coloquem o seguinte sobre a expulsão. É uma medida também compulsória de retirada do estrangeiro, também compulsória, de retirada do estrangeiro do território nacional, com fundamento em prática de delito, ou conduta incompatível, delito ou conduta incompatível com os interesses nacionais. Com os interesses... Professora, Oi. pode repetir, por favor? Território nacional. Claro. Vamos lá. Território nacional, com fundamento em prática de delito, com fundamento de prática de delito, ou conduta incompatível com os interesses nacionais, ou conduta incompatível com os interesses nacionais.
Ok? Aí vocês vão colocar o seguinte. Coloca um ponto parágrafo. A expulsão tem como objetivo, o impedimento em território nacional, de estrangeiro que coloquem em risco a segurança interna, ou a tranquilidade social. Haja vista que a medida compulsória visa proteger a conservação e a defesa da ordem interna. Doutores, vocês, os que são mais novinhos aqui, não vão lembrar não, tá? Mas quem porventura lembrar, acena aqui a mão, porque vai ao encontro do que a gente está falando agora. Teve um acontecimento na época do governo Lula, que um jornalista estrangeiro, salvo engano americano, veio ao Brasil e na reportagem dele, quando ele estava se dirigindo ao Brasil, ele se reportou ao então presidente da República, Lula, e aí ele botou uma foto do Lula com uma caneca de cerveja na mão, se referindo ao Lula, como se fosse um bêbado. E na época isso repercutiu de forma internacional, porque ele atingiu de forma direta a moral, né, do presidente da República, que é investido de representatividade, né, que é a pessoa que representa a República Federativa do Brasil. E isso repercutiu de uma forma muito ruim no cenário internacional político, porque essa questão ela vai estar ligada diretamente ao chefe de Estado. E ele, como chefe de Estado, na função de chefe de Estado, não poderia ter visto a sua, de forma, sem nenhum tipo de argumento, né, a sua imagem repercutida dessa forma. Esse jornalista foi, na época, expulso do território nacional por decreto presidencial, que é a forma que se faz a expulsão. Então, isso é só para elucidar aqui o que seria esse ato de estrangeiro passível de expulsão, tá bom? Para a gente poder fazer essa diferença desses tipos penais aí, que já a gente não vai encontrar, por exemplo, no cometimento de um estrangeiro por passível de ser extraditado.
Fabiano, pode falar. Não, eu que entendi que a senhora tivesse falado que quem lembrava dessa situação que tinha que levantar a mão. Eu lembro disso aí. Você lembra, Fabiano? Obrigada. Então, você está junto comigo aqui. Obrigado. É isso mesmo, Fabiano. Então, gente, essa situação, tem gente que vai dizer que não lembra, né? Vai dizer que não lembra ou por falta de memória ou porque realmente não é dessa época, mas eu sou dessa época. Então, Fabiano, obrigada, tá, Fabiano? Obrigado pela força. Então, é isso aí, tá, gente? Essa questão é uma questão elucidativa que é referente a um cometimento que vai ser ligado diretamente à questão do interesse nacional, tá? Porque atingiu diretamente a figura de um chefe de Estado, tá? Obrigada, hein, Fabiano? De nada, professora. Professora, mas só que essa situação aí, não vamos entrar no caso, é muito subjetivo, né? Porque até o presidente bebia mesmo, né? Eu não sei. Ah, tá. Eu ia falar isso, Fabiano, mas eu preferi deixar isso de lado. Então, deixa quieto, então. Eu preferi deixar de lado para a gente não entrar na questão política. Já que a gente está em ano de eleição, tá, Fabiano? Por isso que eu deixei isso de lado. Tá bom, professor. Tá? Então, gente, só que tem uma coisa. O ato de expulsar um estrangeiro, ele tem alguns requisitos que podem ser contrários a essa expulsão, de acordo com a lei de imigração. E aí, deixa eu ver o artigo aqui. Luana, lê para mim o artigo 54, parágrafo 1º. Artigo 54, parágrafo 1º. Poderá dar causa à expulsão a condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de: inciso 1, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelos Estatutos de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998, promulgado pelo Decreto 4.338, de 25 de setembro de 2002, ou crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Continua aí que eu vou pedir para você ler mais um artigo. Olha só. O 54, parágrafo 1º, os incisos 1 e 2, que a Luana leu, no inciso 1 eu quero chamar a atenção no que diz respeito ao TPI. O crime de genocídio, chamados crimes de guerra, por exemplo, isso que a gente está vendo na Ucrânia e na Rússia, essa guerra aí da Rússia contra a Ucrânia, isso aí pode ser visto, tá, pela ONU como o Putin um possível crime de genocídio ou um possível crime de guerra. São crimes ligados contra a humanidade. E aqueles países que estão no Tribunal Penal Internacional, ou seja, no Estatuto de Roma, essas pessoas podem ser julgadas pelo Estatuto de Roma, que não é o caso, é claro, da Rússia. Mas esses países, como o Brasil, por exemplo, o Brasil, ele está no Estatuto, ele é signatário. Portanto, o Brasil, tem adesão ao Tribunal Penal Internacional. Então, se um brasileiro, por exemplo, cometer um crime contra a humanidade, ele pode ser, sim, julgado por uma jurisdição que a gente chama de uma jurisdição que não é a jurisdição interna, tá? É uma jurisdição que ela é estatuída pelo Tribunal Penal Internacional, que a gente chama de jurisdição de complementariedade, ou seja, o princípio da complementariedade, um princípio que está pertinente ao TPI, que aí é uma outra matéria que a gente vai falar depois.
Então, os crimes de guerra, geralmente, eles não são acometidos no ato de expulsão. Por quê? Porque uma vez que nós tivemos a adesão ao Tribunal Penal Internacional, esse brasileiro ele poderá ser levado dentro do cometimento de crimes contra a humanidade ao TPI. Então, fica muito mais pertinente e latente o inciso 2, que são os crimes cometidos nessa ocasião que eu falei, por exemplo, nessa ocasião do interesse nacional. Mas o que a gente tem que ficar atento também é o seguinte: muito embora essa pessoa pode ser expulsa do território nacional, ela vai ficar impedida de ser expulsa, e isso já caiu em prova da OAB, em concurso público, se houver alguns requisitos. E é isso aí que vocês têm que ficar muito atentos. Beli, já vou deixar você falar. É isso aí que vocês têm que ficar muito atentos, que eu vou pedir agora para a Luana ler. Olha, quando não vai poder expulsar essa pessoa, mesmo cometendo um crime contra o interesse nacional, a soberania nacional. Lê para mim, Luana, agora o 55, inciso 2 e as alíneas. Artigo 55, inciso 2. O expulsando, a linha A, tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou sócio efetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela. A linha B, tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente. A linha C, tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no país. A linha D, for pessoa com mais de 70 anos que resida no país há mais de 10 anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão. Ou Obrigada. A linha E, vetado. Obrigada, Luana. Olha só, então, doutores, cuidado com isso. Muito embora essa pessoa possa ser expulsa, mas se, exemplo, eu tiver filhos que vivam sobre a minha expensa, eu não vou poder ser expulsa. Ou se eu tiver cônjuge aqui, eu não vou poder ser expulso. Enfim, todos esses motivos titulados nas alíneas vão ser aí requisitos de não expulsão desse estrangeiro. Então, cuidado com isso aí, porque isso volta e meia cai em concurso, tá? Fala, Beli. Uma curiosidade. Pode haver expulsão de brasileiro nato ou naturalizado? Se, por exemplo, ele não se encaixa aí nessas situações e ele, sei lá, produz uma doença que acaba matando todo mundo, assim. Não, jamais. Não pode haver expulsão de brasileiro nato ou naturalizado. O que pode acontecer é o que a gente vai estudar no TPI. Pode haver a entrega, que isso já caiu também uma questão do concurso público, tá? Pode haver expulsão ou extradição de brasileiro naturalizado? Não, não pode haver. Mas pode haver a entrega de brasileiro nato? Brasileiro nato, pode haver a entrega? Porque brasileiro naturalizado, a gente sabe que lá na extradição, por exemplo, no cometimento de tráfico. Agora, se for um brasileiro nato, nem pensar. Mas a entrega de brasileiro nato, já caiu essa questão no concurso, pode haver? Pode. Sabe em que momento? A entrega nos crimes passíveis de julgamento pelo Tribunal Penal Internacional. Aí sim, o Brasil entrega o seu brasileiro nato ao TPI. Mas essa entrega, ela é feita somente sobre o escopo de crimes cometidos contra a humanidade. Aí sim. Fora isso, não existe. Esse exemplo que você falou, Isabela, esse exemplo era o chamado, tá, banimento. Você bania as pessoas do território nacional. Não tem essa questão de banimento. Você banir uma pessoa, você expurgar uma pessoa nacional do próprio território. Isso a nível de Brasil, tá, gente? Estou falando dentro da lei, da perspectiva da lei brasileira. Então, não há possibilidade
de você expulsar uma pessoa que seja brasileira nata, tá? Se ela cometeu qualquer tipo de crime que vai ferir a soberania nacional, a pessoa que está aí ferindo ou cometendo um crime de cometimento com o aspecto da soberania nacional, sendo brasileiro, ele vai responder um processo. Ele vai perquirir aí uma persecução penal normal, ele vai responder aqui, mas ele não vai ser expulso por ser brasileiro nato. A única hipótese é de entrega em casos de cometimento de crime contra a humanidade, mas aí vai estar se referindo ao Tribunal Penal Internacional, que aí é um outro instituto que a gente vai estudar a posteriori, tá bom? Oi, Ana Paula. Oi, professora, boa noite. Boa só noite. uma dúvida. Referente aos requisitos lá do artigo 55, quando não pode expulsar, Sim. E qual é a consequência? Não expulsou, mas qual é a consequência que essa pessoa vai sofrer? A consequência é que ele vai sofrer o processo aqui, tá? Tá, ok, entendi. Mesmo sendo estrangeiro, ele vai sofrer um processo aqui. A persecução vai ser aqui em razão dele ter ou um filho, mas lembrando, gente, que essa questão também, às vezes tem pegadinha casca de banana, tá? Esse filho, olha o que está escrito lá, só para exemplificar aqui, ó. Olha o que está escrito lá na linha A. Tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica socioafetiva, tá? Então, se esse filho, por exemplo, dentro da pergunta que você fez, Ana Paula, vamos supor que esse filho não esteja vivendo sobre a sua dependência econômica, seja um filho que viva sobre as suas custas, tá? Seja independente financeiramente. Então, neste caso, essa pessoa não vai se livrar, ela vai ser expulsa, tá? Então, cuidado com as questões, porque também já teve questão de concurso público, essa pegadinha aí com essa casquinha de banana. Estava dentro do requisito do 55, porém, esse filho não vivia sobre as suas expensas, tá? Tanto faz viver sobre as suas expensas ou também a dependência socioafetiva. Vamos supor que essa criança aí seja uma criança que seja menor, por exemplo, viva sobre a dependência socioafetiva, então também não vai poder ser expulso. Então, cuidado com essas peculiaridades aí, para não dar, não escorregar nessas cascas de banana aí, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Nada. Então, vamos fechar aí com a questão desses requisitos. Vamos colocar ainda na deportação. Observamos a identificação de hipóteses de proibição da expulsão do estrangeiro, no artigo 55, inciso 2. No artigo 55, inciso 2 da Lei de Imigração. Tá bom, gente? Então, cuidado. Inclusive, Ana, foi muito bom a sua colocação, porque olha que interessante, gente. Inquérito policial tem contraditório e ampla defesa? É um ato administrativo. Inquérito policial, não estou falando processo penal, não. Inquérito policial. Não. Não, né? Não. Só que, vou falar uma coisa para vocês que pouca gente sabe. Isso já caiu até em concurso do Ministério Público. Pouca gente sabe. Porque isso aí está mais ligado a concursos federais. O inquérito de expulsão de estrangeiro é o único que tem contraditório e ampla defesa. Tá bom? Então, é só para o conhecimento de vocês. Então,
Isso aí é uma coisa importantíssima que pouca gente sabe. No inquérito, com relação à expulsão de estrangeiro, é o único que existe pela literatura contraditório e ampla defesa, tá bom? Meus queridos, na aula que vem, nós vamos falar, então, sobre fechar com a extradição, tá? E com repatriação. Inclusive, repatriação é um instituto que vocês estão vendo agora na questão de ucranianos que chegaram no Brasil, tá? Foram repatriados. Então, vocês vão ver, e aí essa repatriação, a gente vai falar rapidamente sobre a questão dos refugiados, tá? E aí a questão de diferença entre refugiado e asilo, que são institutos muito parecidos. A única diferença é que a gente está falando na questão de individualização. Um está ligado a grupos, outro está ligado a pessoas de forma individual, tá? Então, a gente vai falar rapidamente sobre isso, mas a gente fecha com as medidas de extradição e repatriação, tá bom? E aí a gente faz, na aula que vem também, uma revisão das nossas aulas, porque as nossas provas são do dia 8 ao dia 14, né, de abril. Então, na próxima semana, a partir de sexta-feira da próxima semana, a gente já tem as avaliações. A gente vai ter a nossa prova de ambiental, e aí, dependendo do calendário, quando o Rodrigo liberar o calendário de provas, aí a gente vai saber se a nossa prova vai ser na terça ou na quarta, entre o dia 8 e o dia 14, tá bom, queridos? Oi, Luana, pode falar. Bom a senhora trocar nesse assunto de provas, porque paira ainda, né, uma a dúvida se vai ser presencial. Isso aí, ninguém não, já vou dar. Então, a professora que vos fala vai falar. A prova vai ser 99,9% de chance de ser online ainda, tá bom? Tá, tudo bem. Obrigada, professora. 99,9%, tá, gente? O restante do porcento para fechar os 100% aí cada dia um flash. Mas até... É porque tem uma reunião na semana passada, né? Do grupo Uniespes, que nos foi passado, e desde então ninguém falou mais nada conosco, né? Aí nós estamos aqui nessa expectativa, né? De então, que a prova como vai ser feita, enfim. Até porque para nossa preparação, né, psicológica, sem ter que se levar em consideração que nós estamos todos esse tempo já em casa fazendo as provas online. Entendi, Luana. É complicado. Entendi perfeitamente. Mas até o horário de hoje, no dia 29/3, até ontem, quando eu saí da instituição, as provas serão online. Ainda permanecerão online a N1, tá, gente? Eu não sei se para a N2 vão manter essa questão. Mas até ontem, a minha saída da instituição, quando eu saí às 16 horas da instituição, elas seriam online, tá bom? Tá bom, professora. Muito obrigada pelo esclarecimento. Como a gente já vai começar as provas a partir do dia 8 é sexta-feira que vem, então eu acredito que realmente vão permanecer, tá bom? Meus amores, até amanhã, então. Aí amanhã a gente fala sobre fecha com extradição, repatriação e vai falar um pouquinho sobre a questão do refúgio e do asilo, tá? Boa noite para vocês, fiquem com Deus, bom descanso para cada um. Oi, fala. Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta referente ao NPJ, com essa greve dos ônibus. A pessoa vai sair prejudicada? Gente, olha só. Eu coloquei informação lá no Classroom, justamente sobre isso, tá? Tá lá no Classroom, tá escrito lá no NPJ do Classroom, sobre isso, tá? Boa noite a vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, professora. Boa noite a todos. Obrigada, professora. Muito obrigada. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite.